Boa noite, irmãos, nossas irmãs também, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui hoje para mais uma aula do curso Reino de Deus e Finanças, hoje sobre o tema trabalho. Vamos nos colocar em oração para entregar essa atividade ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradeço, Senhor, por mais uma noite de sábado, por mais uma oportunidade de falar da Tua Palavra, de falar do Teu Evangelho por meio da prática do ensino, Senhor. Prepara os nossos corações, que a gente possa receber esse ensino e ele se constituir como raiz, Senhor, e que não venha espinho, não venha nada e roubar esse ensino, Senhor. Espírito Santo, nos ajude, nos guie, nos acompanhe por toda a aula. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje nós temos trabalhado aqui os princípios e hoje nós vamos falar de uma coisa que está mais ligada à atitude, porque para falar de finanças, né, e reino de Deus, as duas coisas, nós temos que falar de trabalho. O trabalho também é importante, essa categoria, e hoje nós vamos conversar sobre o trabalho, porque a nossa vida financeira, ela é resultante do nosso trabalho. Por isso até oramos na nossa igreja pelas pessoas que têm perdido seus empregos, pelas empresas que têm falido, essas pessoas jurídicas, né, que também levam à perda de empregos, pessoas que estão perdendo sua renda, e nós temos que pensar também nessa dimensão do trabalho. O trabalho é uma dimensão espiritual. Inicialmente, ele é uma categoria que as pessoas podem dizer sociológica, né? A filosofia, a sociologia vão discutir o trabalho, todas as vertentes de um lado, de outro, vão definir trabalho e vão colocar o trabalho como a coisa mais importante em relação ao mundo social e econômico. Mas nós vamos continuar na dimensão espiritual do que nós denominamos aqui de trabalho. Amém? O conceito de trabalho, ele é rico e polissêmico. Há várias palavras que podem representar ele e, dependendo da área do conhecimento, tem uma definição específica de trabalho. Então eu coloquei ali no cantinho o trabalho como um conjunto de atividades e o esforço feito por indivíduos com o objetivo de atingir uma meta, né? E eu destaquei a palavra esforço, porque eu vou guardar ela, porque nós vamos desenvolver em cima da palavra esforço. 3 aspectos nós queremos colocar em termos de trabalho. É o trabalho que faz com que o homem demonstre ações, iniciativas e desenvolva habilidades. Também destaquei essa palavra habilidade, que eu gostaria que você guardasse no seu coração para, durante a aula, ela vai voltar também com um aspecto importante. O trabalho faz com que o homem aprenda a conviver, ou seja, ele aprende a viver em grupo, ele se torna menos egoísta, seja na família, seja na igreja, seja na empresa, seja na sociedade. Também ele tem essa função. E ele é rico de significados, ou seja, por que está botando rico de significados? São as palavras sinônimas que podem representar o trabalho, tá? Então, aflição, batente, ganha-pão, labor, serviço, lavor, ocupação, lida, tarefa, dentre outros aqui. Mas apenas para a gente se situar em termos de trabalho. E eu falei para vocês que eu ia puxar a palavra esforço. Tá? E o esforço, fazendo a mesma abordagem sobre ela, nós pegamos ali 2 significados e eu vou me ater mais ao segundo. Por quê? É no segundo que eu vou encontrar a palavra trabalho. Então eu vou entender que o esforço é aquilo que se faz com dificuldade, empenho, trabalho, empreendimento e obra. Então, tanto a definição do trabalho eu encontro o esforço, como na definição do esforço eu encontro o trabalho. E uma base espiritual para essa dimensão do trabalho e essa dimensão do esforço, nós vamos encontrar em 2 versículos. Mateus 12 e o versículo 12b, e eu coloquei ali, sempre quando a gente sair da Nova Almeida atualizada, que é a nossa edição básica de texto, ali eu vou sempre situar. Então ali na Almeida Revista e Atualizada. O reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Né? Então nós vamos ver aí que o reino dos céus pode ser também tomado por trabalho. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todos os homens se esforçam por entrar nele. Lucas 16, versículo 16, também são textos sinópticos, né? Os 2 abordando a ideia de esforço. Em oposição ao esforço, nós encontramos alguns termos
né? E a gente aqui sempre trabalha a oposição para a gente ver o valor do termo ao qual a gente está advogando, né? E a oposição do termo esforço ao termo trabalho, nós encontramos apreensão, tremor, temor, susto, receio, pavor, pânico, indiferença, apatia, preguiça, tédio, sossego, inércia e negligência. Vocês percebam que eu coloquei alguns termos em vermelho, porque em alguns casos desses termos está até associado à doença, ou até à doença mental, ou a um quadro ou um agravo à nossa saúde mental, principalmente o medo, o pânico, a indiferença, a apatia. Então essas coisas estão ligadas à doença. E por que eu estou fazendo essa oposição ao esforço, pegando os seus significados ligados à doença? Porque agora nós vamos dar uma breve revisada. E essa revisada é um lembrete dos princípios, agora não atitude, mas dos princípios que nós já aprendemos aqui no curso. Se você revisitar as nossas aulas, você vai encontrar na aula senhorio do dinheiro, o espírito comercial, negociar com Deus. Nas primeiras aulas nós apontamos esses aspectos em relação ao dinheiro. Por quê? Ele é um Deus que exige devoção. O amor ao dinheiro é uma grave doença espiritual. Este amor constitui perigo de morte. E falamos também, nós aprendemos aqui sobre o princípio enganoso da fascinação. Ou seja, a fascinação é um espinho dentro da parábola que Jesus nos explicou, que a fascinação das riquezas e outras ambições aparece e sufocam a palavra de Deus e a torna ela infrutífera. Então, e a ganância, o desejo e a ambição desmedida de ganho ou de lucro. Ambição, avidez, ganho ilícito, lucro excessivo, agiotagem. E na aula passada, há 2 aulas, a gente tem chamado a atenção de algumas práticas em relação a cartão de crédito, né, dos juros que extrai ali. E hoje, nessa aula não der tempo, mas nós vamos voltar numa aula aí, nós vamos provar para vocês e demonstrar que o cartão de crédito é um grande agiota. Talvez seja o maior agiota internacional e institucionalizado seja o cartão de crédito. Nós vamos trabalhar isso mais à frente, agora não. Aqui eu trouxe uma reportagem da revista Veja, desta semana que acabou de passar, que ela traz no seu título um aspecto que está ligado àqueles princípios do Deus dinheiro. Prestem bem atenção. O título dessa matéria é A Esperança de Riqueza. A Esperança de Riqueza. Então vocês que têm aprendido conosco aqui, sabem que a fascinação da riqueza vem e sufoca o quê? É o espinho que sufoca a palavra, tornando o nosso coração a palavra infrutífera dentro do nosso coração. Ela rouba a palavra, ela sufoca a palavra. Então tem uma chamada dessa revista, que está nas bancas de jornais, eu creio que ainda esteja, que é a Esperança de Riqueza. Ou seja, no contexto de pandemia, 900 mil brasileiros decidiram se aventurar no mercado de ações. Um fenômeno inédito. Eu não vou me ater muito à revista, né, nem a matéria da revista, mas eu quero me ater às palavras, aos títulos da chamada da matéria. Então, o fascínio pela bolsa. O fascínio pela bolsa. E eu quero que vocês atentem que é numa condição de crise. É em meio à pandemia em que as pessoas se lançam pela bolsa de valores por aplicar os seus recursos ou a sua renda na bolsa. Tem aqui também um aspecto que eu diria para vocês que está ligado à oposição do esforço. Esse conjunto de 9 mil pessoas, de 900 mil pessoas, quase 1 milhão de pessoas, tem uma perspectiva, talvez, de ganhar dinheiro com menos esforço, de ter uma renda, de viver de renda sem especificamente trabalhar. Ainda que nesse mercado você tem pessoas que trabalham, que são corretores, você tem empresas que são pessoas jurídicas que trabalham, mas você tem aqui uma aposta de uma quantidade de pessoas de que assim, não, eu quero viver de renda. Eu quero viver de renda, não quero trabalhar. Eu quero desfrutar do que seria a prosperidade vinda do meu salário, mas de uma forma de aplicação no mercado financeiro,
que não deixa de ser um grande jogo. Para que ele ganhe, alguém tem que perder. Esses 900, nem todos vão ganhar. Para que os 900, parte deles venham ganhar, a outra parte dos 900 tem que perder. Ou também eles precisam de um contexto de crise. Sem contexto de crise não tem como ganhar. Então, ou seja, nós já vimos aqui nas nossas aulas anteriores o número de falências. E o número de falências, o número de desemprego, que são as mortes decorrentes do espírito dinheiro. Então, talvez o ganho dele venha sobre coisas ruins, coisas não boas, que precisam acontecer. Então, é um jogo que ele fere nos seus princípios, na sua lógica, os princípios bíblicos. Eles vêm na contramão dos princípios bíblicos em relação à fascinação pela riqueza. Esse gráfico apenas ilustra nos últimos 15, 16 anos como cresceu do ano de 2019 para 2020 o avanço desse jogo. O número de pessoas que sai de 85 mil pessoas em 2002 chega até 2019 com 1.600.000 pessoas e chegamos em 2020 com 2.800.000, quase 3 milhões de pessoas se lançando sobre o jogo do mercado financeiro. Retomando a ideia de trabalho, entendendo aquilo como esforço, né, que é fundamental no nosso entendimento e inclusive bíblico, porque se você serve na obra de Deus, você trabalha na obra de Deus, você é um obreiro da obra de Deus. Todas as denominações, todas as palavras, denominações que eu digo, os termos que nós usamos, trabalho, está ligado ao trabalho, está ligado ao esforço. E vimos que o reino de Deus ele é conquistado com esforço, ele é conquistado com trabalho. Temos que estar atento a isso. Quem trabalha? Quem trabalha? Dois grandes e perfeitos trabalhadores podem ser identificados no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 17, quando Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Dois grandes trabalhadores, dois perfeitos trabalhadores, o Pai e o Filho. Em esta revelação que Jesus Cristo narrou e falou, e João narrou, descreveu isso, foi num contexto onde ele curou um paralítico ao lado do tanque de Betesda no dia de sábado, o que irritou os judeus, acirrando os corações deles e desejando matar o Senhor Jesus. Por certo, o texto descreve, uma parte do trabalho de Deus durante, eu diria assim, aquela descrição da insatisfação dos judeus por Jesus Cristo estar trabalhando no sábado, por ele estar curando no dia de sábado, naquele momento, tem a base judaica, por certo esse texto está embasado na ideia que eles têm de que no livro de Gênesis, lá no início, Gênesis 2, de 1 a 2, nós vamos ter: assim pois foram acabados os céus e a terra e tudo que neles há, e havendo Deus terminado no sétimo dia sua obra que tinha feito, descansou neste dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Dois entendimentos que podem não ser adequados aqui. Segundo, de que Deus completou, terminou a obra estava feita. E a segunda é de que após a obra feita, após o trabalho, Deus descansou, parou, ou seja, parou de trabalhar. Então, esses dois entendimentos podem não estar corretos quando a gente analisa toda a palavra de Deus, toda a Bíblia de forma harmônica. Mas isso, por certo, influenciou os judeus, que ficaram tremendamente irritados com Jesus Cristo, querendo matá-lo e punir, porque ele tinha trabalhado no sábado. O fato é que Deus não descansou por estar cansado. Isso é fato. Pois o Espírito do Senhor, pela boca do profeta Isaías, disse: será que você não sabe, nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa e nem se fadiga? Respondendo o Espírito Santo por meio do profeta Isaías:
Bom, o que eu deduzo por isso? Pois o trabalho de criação sem sustentação teria sido incompleto. Criar todas as coisas e não sustentar todas as coisas teria sido um trabalho incompleto. E Deus não faz nada incompleto. Assim entendemos que, em Hebreus, o universo foi formado pela palavra de Deus. E para manter o equilíbrio do universo até os dias atuais, Deus trabalha, já que Ele sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa. Então Deus não parou de trabalhar. Deus não criou todas as coisas e descansou, nem porque estava cansado, nem descansou porque não iria trabalhar. Deus não parou de trabalhar. E Jesus falou: o meu Pai trabalha até agora, e eu também. Disse isso para eles. E aqui nós percebemos na Bíblia de que Deus não pode parar de trabalhar, porque tem a manutenção das coisas criadas e tem a sustentação das coisas criadas, tem o equilíbrio das coisas criadas que se dão pelo trabalho de Deus, pela sua palavra. Não menos importante, apenas para nos relembrar, um outro trabalho que Deus se refere é a repreensão do devorador na vida financeira dos seus filhos trabalhadores. Dos filhos de Deus, trabalhadores que têm sua renda no seu justo valor, que entrega as primícias, aponta para um trabalho de Deus. Deus tem que repreender o devorador de todos os seus filhos. Então nós temos filhos de Deus por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em todos os países do mundo. Enquanto a metade do mundo dorme, a outra metade acordada, Deus, tanto na hora que nós estamos dormindo, tanto na hora que os outros, a metade do mundo está acordado, Ele está repreendendo o devorador, porque o devorador também não me avisa e não manda carta para o céu para dizer: eu vou devorar aquilo. Ele fica o tempo todo de forma voraz, procurando aqueles que não têm as suas garantias, que é esse trabalho de Deus. Quer dizer, no momento que a gente é fiel nas primícias, eu tenho a garantia de que Deus estará trabalhando todos os dias da semana, todos os meses do ano, repreendendo o devorador sobre a minha vida financeira. Estão entendendo? Estão começando a entender a ideia e o valor do trabalho, o valor do esforço? Por causa de vocês, repreenderei o devorador, que está lá em Malaquias 3:11, depois do 10, nós já vimos isso. Se Jesus não curasse, agora vamos voltar para aquela atitude de Jesus Cristo ter trabalhado no sábado, né? Ele curou e decorrente do trabalho do Senhor Jesus, o homem pegou o seu leito, pegou e andou. Então aqui também o curado estaria trabalhando no sábado também. Então, se Jesus não curasse o paralítico no tanque de Betesda, por ser um dia de descanso, o que seria da humanidade? Pare e pensa. Se Jesus não curasse o paralítico no sábado, o que seria da humanidade? Puxa, velho, o que tem a ver a cura no tanque de Betesda com a humanidade? O que isso tem a ver com a humanidade? Vamos pensar aqui. Os olhos limitados dos religiosos só conseguiram ver o homem carregando seu leito no sábado, mas não viram que os pecados do paralítico foi perdoado no sábado. O pecado do paralítico foi perdoado no sábado. Jesus não descansa no sábado. Quando Jesus encontra mais à frente já andando, ele diz: olhe, você foi curado, não peques mais. João 5,14. Você foi curado, não peques mais. O pecado dele foi perdoado no sábado. Estão entendendo? Imagine o absurdo na visão daqueles homens se assim acontecesse. Se a cada 6 dias de trabalho, de salvação, cura e libertação que é feita pelo nosso Senhor Jesus Cristo, se a cada 6 dias Jesus descansasse se a cada 6 dias, repreendendo o devorador sobre a nossa vida financeira,
né? Deus descansasse um dia de descanso. O devorador, naquele dia, era o dia dele. Se a cada 6 dias, mantendo o universo em equilíbrio, ele descansasse ou seja, para cada 365 dias, para cada ano, 52 dias, o Pai, o Filho e o Espírito Santo e os filhos de Deus, os pregadores do Evangelho, os cidadãos do reino, parariam seus trabalhos, seus esforços na expansão do reino de Deus. Por ano, 52 dias, o reino de Deus ficaria descansando. Nem o Pai para de trabalhar, nem o Filho para de trabalhar, nem o Espírito Santo para de trabalhar, nem os obreiros da obra, da casa de Deus, nem a casa de Deus para de trabalhar, nem a casa de oração para. Não se para, não tem folga a nossa atividade, nosso esforço dentro do reino de Deus. Amém? O fato é que a humanidade foi criada e mantida por Deus diariamente. A humanidade foi criada e ela é mantida por Deus diariamente. Ou seja, desde o primeiro dia até hoje, pessoas são criadas, formadas e sustentadas pelo trabalho de Deus. Tenta imaginar um dia na história da humanidade que não nasceu ninguém em toda a Terra. Tenta imaginar um dia que não tenha nascido uma só criança, que não tenha sido um trabalho de Deus gerar aquela vida. Agora você pode ampliar esse raciocínio para tudo que tem vida na Terra. Se tem alguma coisa na Terra que surgiu sem que não tenha sido pelo trabalho de Deus, ainda que seja proferindo a palavra de poder sobre aquilo. Não há e nunca houve um só dia na trajetória da humanidade que não tenha nascido alguém ou alguma coisa. Isto é, não houve um único dia na história da Terra sem que Deus não tenha trabalhado para gerar vida. Logo, concluímos que o descanso de Deus no 7º dia não se refere à pausa da atividade denominada trabalho. Aleluia! Glória a Deus. Como a tradição judaica e parte da tradição cristã insiste às vezes em dizer ou em fazer. Quem deve trabalhar? Boa pergunta. Quem deve trabalhar? Primeiramente a terra, depois o homem. E aqui agora nós vamos entrar, vamos mexer com as nossas mentes aqui, com as nossas representações, tá? Então tome muito cuidado. Se você não pegar, você repete a aula, volta o vídeo depois. Vou, porque talvez eu tenha que correr um pouco, mas você pode passar devagar. Bom, Gênesis 1:11. Que a terra produza ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja fruto sobre a terra, E assim aconteceu. Primeiro que tinha que trabalhar a terra. Deus ordenou que a terra trabalhasse. Já para o homem, uma interpretação inadequada gerou o entendimento de que o trabalho do homem foi um castigo decorrente da sua queda. Talvez as pessoas tenham entendido que no Jardim do Éden o homem não tinha que trabalhar. Foi feito para um lugar de prazer. Talvez aqueles aplicadores da Bolsa de Valores querem viver de renda, né? Casa, piscina, fazenda, mas criar um Éden financeiro e não depender de trabalhar. Aí algumas reportagens dizem, eu conheço um garoto com aos 22 anos de vida e em um ano ele ganhou o seu primeiro milhão aplicando na bolsa. Está errado isso? Bom, se foi dentro da fascinação pelas riquezas, eu queria que tu conhecesse mais 2 coisas ou 3 coisas. Eu queria que você conhecesse. Se ele não tomar uma medida de Zaqueu, nos moldes de Zaqueu, eu queria que tu conhecesse também o dia do velório dele, que você fosse no dia do velório, ou que você conhecesse o número de empresas que faliram e de pessoas que se tornaram desempregadas, de pais de família que não levou o seu sustento para dentro de casa, e me apresentasse também. Então você me apresenta o rapaz de 22 anos que ganhou no primeiro ano o seu milhão,
depois você me apresenta o número de pais de família que ficaram sem o seu emprego. Aí eu digo que você está realmente conhecedor de todas essas coisas, porque senão você está olhando só para o 1 milhão, o primeiro, eles falam assim, o primeiro milhão, que eles comemoram quando eles conseguem o primeiro milhão. Só esse milhão não adianta você me mostrar. Então aqui, já para o homem, essa interpretação de que o Éden era um lugar que ele não tinha que trabalhar. E decorrente principalmente de quando ele tem a queda. Então qual é o versículo que tem a queda? No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra. Então essa associação do suor do seu rosto, né, você comerá o seu pão, deu a ideia de o trabalho ser um castigo, uma maldição sobre o homem. Esse pensamento está equivocado, ou essa interpretação está equivocada. Na verdade, o contexto aqui trata-se de uma maldição que caiu sobre a terra, objeto de trabalho do homem, a terra. E isso você pode olhar em Romanos 8, de 20 a 22. Você vai ver que a terra ainda está na expectativa de quebrar essa maldição, que foi decorrente da queda do homem. Tá? Agora, quanto ao trabalho do homem, o Senhor já havia, antes da queda, colocado o homem para trabalhar. Então o trabalho, o nosso esforço, o nosso trabalho não é maldição, porque no Éden ele já tinha atividade. Ele tinha, o Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim para cultivar e guardar. Então ele tinha que cultivar a terra e ele tinha que guardar a terra. Então ele já tinha trabalho. O trabalho não decorreu dele cair, dele pecar e não se arrepender do seu pecado. Ele já trabalhava. Agora, qual seria a diferença do primeiro trabalho para o segundo trabalho? Qual seria a diferença do primeiro trabalho em que Adão executava para o segundo trabalho? Ou seja, inúmeras é a resposta, mas eu quero destacar, mas apenas uma queremos destacar: no suor do seu rosto e sem o suor do rosto. O primeiro trabalho, cultivar e guardar, era sem o suor do rosto. O segundo, no suor do seu rosto. Eu só quero trabalhar essa diferença. Essa diferença. E eu quero que vocês, ao se apropriar desse entendimento, passe a ver um valor no seu trabalho, como o seu trabalho pode ser abençoado, como você poderá prosperar por meio da forma de ver o seu trabalho, em nome de Jesus, tá? Vamos com calma, se eu não conseguir eu volto, e que o Espírito Santo me ajude nesse sentido a passar esse entendimento para vocês. Trabalhar sem o suor no rosto, que é o primeiro trabalho. Essa é a primeira categoria que eu quero falar. Sem o suor no rosto é trabalhar em obediência e em parceria com Deus. É trabalhar em obediência e em parceria com Deus. Por quê? Porque Deus também trabalhava lá. E quando Adão trabalhou em parceria e obediência com Deus, Deus ensinava ele. Porque quem primeiro plantou foi Deus. Então Deus, ao pedir a Adão para plantar, Deus o ensinou. Deus o capacitou para isso, porque ele não nasceu sabendo. Então vamos ver aqui. Atentem que trabalhar em obediência e parceria com Deus, no caso hoje, é trabalhar com o Espírito Santo. Tu está dizendo que você tem que levar o Espírito Santo no meu trabalho? Exatamente. Levar o Espírito Santo com você, a pessoa do Espírito Santo, para a sua atividade laboral. Atentem que Deus também trabalhava. Deus plantou, obviamente, e do solo o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boa para alimento. Gênesis 1, 8 e 9. Já sabemos pela Escritura que Deus capacita seus filhos. Então vamos ver como é que é trabalhar sem suor no rosto. Êxodo 31, de 1 a 6. O Senhor disse a Moisés: eis que chamei pelo nome Bezalel. Chamou Bezalel. E o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício, arte de ofício. Olha só como é que se trabalha.
sem suor no rosto, e cheio do Espírito, Deus colocando habilidade, inteligência e conhecimento, duas coisas distintas, tá? Conhecimento e inteligência não é a mesma coisa. Às vezes você vê uma pessoa cheia de conhecimento e se encanta, mas não é tão inteligente. Às vezes você vê uma pessoa com pouco conhecimento, mas uma pessoa inteligente e hábil, né? Para elaborar e trabalhar, para elaborar, ser uma pessoa criativa e trabalhar, para todo tipo de trabalho artesanal. Também dei habilidade a todos os homens hábeis, para que me façam tudo o que eu tenho ordenado. Agora eu vou voltar lá para cima. Trabalhar sem suor no rosto. Não é trabalho de preguiçoso, não. Trabalhar sem suor no rosto é trabalhar em obediência e em parceria com Deus. Nos dias de hoje é trabalhar com o Espírito Santo, porque é Ele que vai te dar habilidade, inteligência e conhecimento. Agora, trabalhar com o suor no rosto. Vamos ver a segunda categoria que nós estamos comparando aqui. Trabalhar com o suor no rosto é trabalhar sem a participação do Espírito Santo. No processo produtivo, com habilidade, inteligência e conhecimento humano, para planejar e executar o seu trabalho. Essa é a diferença. Vamos ver aqui. Desde a antiguidade, o homem tenta burlar a palavra de Deus, pulando a etapa sem suor no rosto, para conquistar o direito de comer o seu pão até que ele volte para a terra. Para tanto, o homem desenvolveu várias técnicas à margem, da palavra de Deus: corrupção, especulação, foi o exemplo que nós demos aqui da bolsa, usura, agiotagem, jogo, roubo. No caso da especulação, que nós demos o exemplo, as crises sanitárias, como é o caso da pandemia, as crises econômicas, as crises políticas, as catástrofes da natureza, terremoto, vendaval, dentre outras, constituem oportunidades para o jogo especulativo. Diria o Cropper, que é aquela pessoa que fica lá no cassino, na mesa, é chegada a crise, façam suas apostas. Façam suas apostas. E aí começa o jogo. Nem todo mundo ganha naquele jogo. E ao mesmo tempo, eles vão desfrutar da crise, não do trabalho. Não do trabalho. Disse Jesus: o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Um dos trabalhadores que trabalha até agora, trabalha até os dias de hoje, olha o que ele disse: se ele parar de trabalhar, se Jesus parar de trabalhar, compromete o quê? Se ele tirar folga, a abundância. Eu vim para que tenham vida e a vida em abundância. Amém? Então a tese que nós estamos aqui assim defendendo em termos de mudança de atitude é trazer para o nosso trabalho o Espírito Santo, para a nossa atividade laboral, o Espírito Santo, porque ele traz com ele a habilidade, a inteligência e o conhecimento, que é o trabalho sem suor no rosto. Então vamos lá. Visitando as origens, encontramos uma proposta de trabalho ímpar. Façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 2, 26. Façamos 3 trabalhando. 3 assumem compromisso e um trabalho definido para cada um: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Criar, salvar e consolar. Todavia, constatamos que na resposta de Jesus aos judeus que questionaram o seu trabalho, ele expressou: meu pai trabalha até agora e eu também. Estaria o Espírito Santo de folga naquela hora? Ele só se referiu às 2 pessoas da Trindade? Certamente que não. Mas o processo de formação da humanidade, ele aguardava a hora de entrar em cena de modo universal. Como também disse Jesus: eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber.
porque não vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará com vocês, inclusive no trabalho. Aleluia. Então, vamos agora aqui fazer assim, com calma. Se alguma coisa que você não entendeu, você revolte a fita depois com calma, mas vamos fazer assim, essa é a conclusão dessa aula de hoje. Se o dinheiro é um assunto altamente espiritual, ao qual o bispo Roberto Macari se defendeu, né, e nos deixou uma obra em relação a isso, uma bênção, né, que foi para nossas vidas, podemos inferir que não existe vida financeira próspera e abundante sem o governo e a orientação do Espírito Santo sobre ela. Se o dinheiro é um assunto espiritual, não existe vida financeira próspera e abundante sem o governo e a orientação do Espírito Santo, pois o coração humano, lembra no coração da aula passada, de terça-feira, pois o coração humano não deve se aproximar da riqueza sem a presença do Espírito Santo, para que ele exerça os seus devidos propósitos na nossa vida, que é trabalhar para que andemos nos estatutos do reino de Deus, ou seja, para que haja mantimento na casa de Deus. Nós atendemos princípios, primícias, generosidade e obediência, para que a casa de Deus trabalhe na expansão do reino de Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. E vocês lembram da aula do pastor Rafael de terça-feira, quando ele deu aquela aula, ele deu aquela lição para mim, né? Aquela lição que eu estava assim olhando, assim, fiquei com o olho regalado, quando Deus fala sobre ajuntar. Onde vamos ajuntar o tesouro? No céu ou na terra? E por que o Senhor Jesus nos orienta a guardar o tesouro aonde não tem traça, aonde não tem ferrugem, aonde o ladrão não pode atuar, no sentido de proteger os nossos corações, proteger a nossa vida espiritual, para que a gente não desvalorize a dimensão da vida espiritual. Aleluia. Vocês gravaram isso? Isso é fundamental. Isso é fundamental para a gente proteger a nossa vida espiritual, pensar na casa do tesouro lá em cima, nas coisas que vão ficar guardadas pela eternidade. Aleluia. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês repitam, leiam com calma, revisem, e eu quero que nessa noite Deus os abençoe rica e abundante, a sua família, o seu lar, o seu emprego, a sua empresa. Se você está buscando também uma oportunidade de emprego, que ela venha sobre sua vida conforme a vontade de Deus, mas que nós aprendemos a partir de hoje ter uma vida financeira abençoada. Precisamos também ter uma atitude de trazer para o nosso trabalho o Espírito Santo, que é quem nos dá habilidade, inteligência e conhecimento. Aleluia, glória a Deus. Uma boa noite a vocês.